Oi, turma, eu sou o professor Souto. Vamos falar agora de onda de choque, que é um assunto bem interessante e confesso que é simples, mas não é fácil de entender, tá? É simples, mas não é fácil de entender. Eu vou fazer aqui, antes de mostrar para vocês o que acontece realmente, nós temos o seguinte: a velocidade do avião supersônico é de 425 metros por segundo nesse meu modelo, tá? Eu coloquei o valor numérico para ficar mais concreto, para você enxergar melhor. A velocidade do som no ar, é em torno de 340 metros por segundo. Por isso que ele chama de supersônico, porque ele passou da velocidade do som. O que acontece? Quando você tem, por exemplo, você jogou uma bolinha, tá? E eu vou colocar uma animação para vocês entenderem bem também, melhor ainda. Nós vamos colocar uma animação porque é necessário, visto que na lousa o meu desenho é estático, não fica tão fácil de enxergar, tá? Então eu vou colocar uma animação daqui a pouquinho para vocês verem. O que a gente vai fazer? Primeiro, se cai uma gota d'água na superfície da água, você não tem a formação das ondas desse jeito aqui? Você tem isso aqui, né? Então caiu a bolinha, caiu na água, você vê as ondinhas desse jeito. Se você começar agora a bater essa pontinha na superfície da água, mas começar a deslocar esse pontinho, então eu não vou só bater na água aqui, eu vou fazer esse movimento na superfície da água e vou deslocar esse ponto. Então você vai começar a enxergar as ondas dessa forma aqui, ó. Você vai ver uma coisa parecida com essa daqui, tá? Muito bem. Nesse momento, por enquanto, a velocidade de propagação das ondas na água não é menor do que a velocidade do movimento desse deslocamento desse pontinho para cá. Esse pontinho para cá está vindo com uma certa velocidade. É o que a gente chama de achatamento das ondas, tá? Achatamento das ondas. Agora imagine só quando você tem se essa velocidade for maior que a velocidade da onda na água. Então eu começo a bater o pontinho, você vai encontrar uma coisa parecida com essa daqui, ó. Tá certo? Você vai ver um desenho parecido com esse. Você tá vendo que agora aconteceu daqui para cá? O que acontece? Esses pontos são os pontos chamados de choque, tá? Então você vai ter a formação deste cone que eu desenhei aqui, que é chamado de envoltório. Então este envoltório aqui é o chamado de envoltório, é assim, ó. Nesse ponto aqui, se um observador estiver exatamente nesse ponto, ele vai ouvir um estouro, certo? Mas claro, vai ficar bem legal a animação para você entender. E eu agora vou fazer um exercício envolvendo isso, mas eu vou pedir para o Tião para ele colocar a animação depois desse meu exemplo e depois a gente faz o exercício, para você entender melhor, né? Porque não adianta eu colocar a animação depois do exercício, tá? Então nós vamos colocar a animação e eu já vou, logo em seguida a gente faz um exercício, tá bom? Turma, ó, vamos vendo aí na animação. Repare que a velocidade do trem não ultrapassou a velocidade do som. E você está reparando aí que as frentes de onda ainda não se cruzaram. Tá? Isso. Você tem, olhando do lado direito, do seu lado direito, um achatamento das ondas sonoras. Tá? Esse achatamento ainda, existe esse achatamento, mas as ondas ainda não se cruzaram. Agora veja aí o avião, o jato supersônico. Ele ainda não está na velocidade superior à velocidade do som. Você está vendo o achatamento, né? Agora repare, ultrapassando a velocidade do som, quer dizer, o supersônico acima da velocidade do som, o que acontece? Vamos verificar, ó. Você repara que agora está tendo um cruzamento, você visualiza o cruzamento das frentes de onda, formando aí como dá a imagem de um cone, ok? Então,
nesse cruzamento, no cruzamento das frentes de onda, é que ocorre a onda de choque, chamada de onda de choque, que é o cruzamento das frentes de onda, visto que o supersônico passou da velocidade do som, está acima da velocidade do som. Turma, um exercício de aplicação é o seguinte, aqui nós temos o solo, né? Um observador nesta posição no solo, certo? Ele diz que a altitude do avião é de 5 km, então nós temos essa medida aqui como 5 km, tá? Pensando neste triângulo retângulo, ó, nós temos aqui um triângulo retângulo, nós temos essa medida do cateto oposto ao ângulo θ, que é a altitude do avião, de 5 km. Ele diz aqui que a velocidade do supersônico é da ordem de Mach 2. O que significa isso? Mach 2 significa que a velocidade do som, do supersônico, é 2 vezes a velocidade do som no ar. Mas ele não falou qual é a velocidade do som no ar. O que a gente vai fazer? Ó? Repare aqui que nós temos 2 triângulos retângulos. Veja bem que, como aqui é o raio deste círculo que a gente viu, que é a onda, uma das ondas que vão se cruzar com a outra onda, lembra desse ponto aqui, onde eu tenho o cruzamento de 2 frentes de onda? Então você lembra que você vai ter aqui o envoltório representando o quê? O envoltório representa a linha onde eu tenho a união de todos os pontos, que é da intersecção do cruzamento de 2 frentes de onda. Então, mais uma vez, o envoltório é a linha que representa o cruzamento das 2 frentes de onda. Aqui nós temos um triângulo retângulo. Veja bem, como é que eu sei que aqui é um ângulo reto? Porque aqui é o raio e essa linha que é o envoltório é uma tangente, né? Ela tangencia a circunferência, essa circunferência aqui. Muito bem, esse raio é o deslocamento da onda sonora, tá? Que eu vou chamar de ΔS. O deslocamento da onda sonora. E o deslocamento, e essa medida aqui, eu vou chamar de deslocamento do avião, vai ser ΔSA. Então, o que ele quer nesse exercício? Ele quer saber qual é a distância entre o observador e o avião. Eu coloquei aqui a ponta do avião, quer dizer, a frente do avião. Ele quer saber a distância entre o avião e o observador no momento que o observador ouve o estrondo, tá? Então ele ouve o som. A bomba, a turbulência, o estrondo, vamos chamar aqui de estrondo, tá? Então, que ele falou? Então vamos só repetir. Ele deu a altitude do avião, ele deu a velocidade do supersônico, que é o dobro da velocidade do som, então ele informa Mach 2 significa isso. E ele quer essa distância aqui. Aí eu estou mostrando para você que nós temos 2 triângulos retângulos aqui. E o que eu faço? Primeira coisa é achar esse ângulo θ. Ou, se não der para achar o ângulo θ, que eu ache o seno, cosseno ou a tangente de θ. Ok? Primeira coisa que a gente tem que entender dessas informações aqui, antes de achar a distância, é que o deslocamento do avião, né, é o dobro do deslocamento do som. Por quê? Porque a velocidade do avião é o dobro da velocidade do som. Então, o deslocamento do avião, tá, é o dobro do deslocamento do som. Vamos chamar aqui de assim, que fica mais fácil para você enxergar. Ok? Se nós pegarmos aqui o seno de θ visualizando este triângulo aqui, que eu vou pintar de rosinha, ó, este triângulo aqui que eu estou selecionando agora, né? Esse triângulo aqui, ó, o seno de θ vai ser cateto oposto, que é o deslocamento do som, dividido pela hipotenusa, que é o deslocamento do avião.
Tá? Então veja aqui, ó, neste triângulo retângulo, olha só. Claro que é um exercício não é muito simples, né? Mas vai dar para entender. O seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, como nós vimos em trigonometria. Então eu vou colocar seno de θ, tá certo? É o cateto oposto, que é igual a ΔS do som, delta do som, deslocamento do som, dividido pelo deslocamento do avião, que é a hipotenusa. Ok? Como o deslocamento do avião é o dobro do deslocamento do som, nós temos aqui na conta deslocamento do som sobre 2 vezes o deslocamento do som. Então aqui vamos ter meio. Se o seno de θ é meio, nós sabemos que o θ é igual a 30 graus. Ok? Se o ângulo θ mede 30 graus, porque a gente sabe que qual é o ângulo cujo seno é meio, 30 graus. Agora eu vou pegar este triângulo aqui, ó. Repare, vamos selecionar este triângulo aqui, ó. Tá? Este triângulo aqui com a altitude e o D. Como é que eu faço para achar essa relação? Mais uma vez, seno, porque o D é a hipotenusa, né, desse triângulo. Então veja bem, ó. O D é a hipotenusa. Então vai ficar seno de 30 graus, seno, opa, deixa eu melhorar aqui. Seno de 30 graus é o cateto oposto, que é 5 quilômetros, 5 quilômetros, sobre a hipotenusa, que é o Dzinho, né? E nós sabemos, nós sabemos que o seno de 30 é meio. Então eu passo esse Dzinho multiplicando e o 2 multiplicando. Logo, D vezes 1 é igual a 2 vezes 5, 10. Então nós temos aqui a resposta 10 quilômetros. Então a distância do observador, quando ele ouve o estampido, ele ouve o estrondo e o avião já está a 10 quilômetros de distância dele. Certo? Para você ver como o negócio é rápido. É isso aí.